Já imaginou uma droga capaz de transformar as pessoas em zumbis? Parece cena de filme de terror, mas infelizmente é a realidade. Existe uma nova droga de rua chamada Tranq, que é uma mistura mortal de fentanil, que é extremamente potente e pode até causar necrose da pele. O Tranq é tão perigoso que pode levar à morte em poucos minutos, e ainda não existe um antídoto eficaz. No vídeo de hoje, vou explicar como surgiu essa droga assustadora, quais são seus efeitos no corpo e como ela está se espalhando pelos Estados Unidos e pelo mundo. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para acompanhar os próximos conteúdos. Então vamos lá! Nos últimos anos, houve um aumento assustador no número de mortes por overdose de opioides nos Estados Unidos. Os números cresceram significativamente, passando de menos de 50 mil mortes em 2019 para mais de 110 mil em 2022. Se compararmos com 2010, quando houve pouco mais de 20 mil óbitos, percebemos que a situação atual é muito mais grave. Os Estados Unidos enfrentam uma crise sem precedentes com esse problema. Uma das principais razões para esse aumento alarmante é a disseminação do fentanil, um tipo de opioide sintético até 50 vezes mais potente que a heroína. Enquanto algumas pessoas o consomem voluntariamente, muitos usuários de heroína ou outros opioides acabam ingerindo produtos misturados com fentanil sem saber. Eles acham que estão usando a mesma quantidade de sempre, mas na verdade estão consumindo uma dose muito mais forte, o que explica o grande número de mortes por overdose. Infelizmente, o cenário tende a piorar ainda mais por causa de uma nova droga de rua chamada Tranq, ou droga zumbi. O Tranq é ainda mais perigoso que os opioides, inclusive o fentanil. É difícil de detectar e, uma vez consumido, há pouco que os médicos possam fazer. O nome Tranq vem de um ingrediente secreto, a xilazina. Ela é um tranquilizante veterinário usado principalmente em grandes mamíferos, como cavalos e vacas. Seu uso recreativo parece ter começado em Porto Rico, onde era conhecida como anestésico para cavalos. A xilazina foi descoberta na Alemanha em 1962, inicialmente para tratar hipertensão. Porém, testes em humanos mostraram que ela é muito potente e perigosa, causando quedas severas na pressão arterial, batimentos cardíacos e problemas respiratórios. Por isso, a FDA, órgão regulador de medicamentos americano, rejeitou seu uso em pessoas, aprovando-a apenas como tranquilizante veterinário. Essa foi uma decisão acertada, mas trouxe problemas. Como os testes em humanos pararam devido aos riscos, não se sabe muito sobre seus efeitos nas pessoas. Não há como determinar com precisão a dose letal de xilazina, pois valores fatais relatados variam muito, de 40 mg a 2.400 mg. Além disso, alguns sobreviveram com 4,6 mg por litro no sangue, enquanto outros morreram com quantidades pequenas. Outro problema é que a FDA aprovou a xilazina apenas para uso veterinário, não humano. Assim, ela não é uma substância controlada, podendo ser comprada legalmente de distribuidores farmacêuticos sem ser veterinário ou ter justificativa legítima. Também é possível obtê-la em forma líquida ou em pó em diversos sites, sem exigência de credenciais veterinárias. Além disso, pode ser importada de fornecedores chineses por menos de $6 por quilo, o que a torna atraente para traficantes visando lucro. Nos últimos anos, especialmente na pandemia, a heroína verdadeira ficou escassa, aumentando os preços. Isso contribuiu para mais uso de fentanil, não só por ser mais potente que heroína, mas também mais barato de produzir. Para economizar, algumas pessoas começaram a misturar heroína com fentanil. Agora, o fentanil é cortado com xilazina para reduzir custos ainda mais. Assim surgiu o Tranq, geralmente fentanil misturado com xilazina, mas também podendo ser xilazina com heroína ou outros opioides. Algumas pessoas até usam xilazina sozinha, embora menos comum. O fato de que o Tranq é vendido com seu próprio nome nas ruas, geralmente a um preço mais baixo do que o fentanil puro ou a heroína, mostra que as pessoas muitas vezes não sabem o que estão consumindo. Isso nem sempre é verdade, mas muitas pessoas estão escolhendo ativamente o Tranq em vez de um opioide puro. Primeiro, o preço é uma razão importante. Drogas mais baratas tornam mais fácil para as pessoas comprarem em grandes quantidades e ficarem mais tempo sem se preocupar em ficar sem. Além disso, o Tranq pode proporcionar uma sensação de euforia que dura mais tempo do que os opioides puros.
Quando a heroína ou o fentanil são injetados, os efeitos são sentidos em segundos, atingindo o pico de euforia em apenas alguns segundos. Em cerca de 30 minutos, o pico geralmente passa, embora os efeitos restantes possam durar mais algumas horas. A xilazina, sendo um sedativo, anestésico e relaxante muscular, produz efeitos psicoativos semelhantes. Além disso, esses efeitos tendem a durar muito mais tempo. Em animais, a xilazina costuma durar cerca de 4 horas, o que já é mais do que os opioides sozinhos. No entanto, os seres humanos relatam sentir os efeitos do tranq por um período que varia de 8 a 72 horas, embora o período mais longo possa resultar em uma overdose. É importante ressaltar que esses números estão provavelmente subestimados. Os sintomas de overdose de opioides e xilazina são parecidos, dificultando saber se a pessoa consumiu tranq ou outro opioide. Se ainda houver resíduo da droga, testes rápidos detectam fentanil, ajudando os paramédicos. Porém, não existe teste simples para a xilazina. Mesmo em ambientes clínicos, exames de rotina raramente incluem essa substância. Em autópsias de overdoses, nem sempre se testa xilazina, variando conforme leis e normas locais. Isso significa que a detecção não é consistente dentro de um mesmo estado. A xilazina apresenta riscos significativos e teve testes limitados em humanos, sem antídoto aprovado. Enquanto antídotos como o yohimbine funcionam em elefantes e atipamezol em cães, nenhum foi aprovado para pessoas. Em overdoses de tranq, os tratamentos variam de lidocaína a cafeína. Quem usa tranq, mesmo sem overdose, pode sofrer danos teciduais agravados pela combinação de xilazina e opioides, levando à rápida necrose. Isso causa feridas, escaras ou ulcerações que podem se tornar infecciosas, exigindo em casos extremos, amputação. Mesmo fumantes e cheiradores de tranq não estão isentos desses riscos. A contaminação dos opioides com xilazina é frequente e muitos a consomem sem saber, ampliando os perigos. A DEA, que é o órgão de fiscalização de drogas, encontrou evidências de xilazina misturada a opioides no varejo. A falta de padronização em produtos como fentanil ou tranq cria um ambiente perigoso, onde é difícil para os usuários saberem se o que compram contém xilazina, uma substância altamente viciante e perigosa. O tranq, mistura de tranquilizantes veterinários e opioides, tornou-se mais comum e letal, sendo a xilazina especialmente mortal e não respondendo à naloxona. A abstinência da xilazina é extremamente dolorosa e sem tratamentos eficazes, o que leva muitos a continuar o uso, com consequências fatais, já que hospitais e centros de reabilitação não estão preparados para lidar com essa dependência. Essa falta de tratamento adequado empurra usuários de tranq de volta às ruas em busca de alívio imediato, porém mortal por alguns dólares, perpetuando o ciclo de dependência e riscos à saúde. Mas e aí? Você já tinha ouvido falar sobre essa nova droga? Acha que ela pode se tornar popular aqui no Brasil também? Escreva nos comentários. Obrigado por chegar até aqui e até a próxima.